Bom, depois da gente ter estudado as funções geradoras ordinárias, né, e ter trabalhado com as construções do método simbólico para classes combinatoriais, tem uma segunda forma de construção de objetos combinatórios que traz naturalmente funções geradoras exponenciais. Então, eu queria dar 3 razões de considerar funções geradoras exponenciais e a correspondente classe de construções. Então, a primeira motivação, e que talvez seja mais importante, é que a gente gostaria de fazer novas construções. Certo? Quando a gente viu os exemplos de dominós, de árvores, de todos os objetos combinatórios, eles eram não identificados. Então, a estrutura era importante. Então, um grafo desse tipo era diferente do grafo completo, com todas as arestas, mas você poderia rodar esse grafo como você bem entendesse, ele continuava igual. Né? A gente viu algumas construções em que a ordem fazia diferença. Então, né, no caso de árvores, a gente viu que essa árvore podia ser considerada diferente dessa daqui. Em algumas situações, e aqui a gente estaria pensando, né, que a sua árvore é um nó e uma sequência de outras árvores, ou a gente poderia pensar também que a sua árvore é um nó em um conjunto, né, na verdade um multiconjunto de outras árvores. E aqui tinha uma ideia de ordem, mas em várias outras construções não havia muito essa ideia de ordem, e talvez considerar a ordem dos elementos na construção seja importante. Uma outra razão para considerar as construções que a gente vai fazer ordenadas, né, ou, na verdade, identificadas, é que elas dão origem a novas funções geradoras. E são funções geradoras exponenciais, como foi anunciado. Então, são funções geradoras da forma a dizer igual a somatório de AN ZAN sobre N fatorial. E como a gente já viu, não tem nada de extraordinariamente especial de considerar essa série em vez de uma outra série que não tivesse o N fatorial ou que tivesse alguma outra coisa. Mas o que é interessante dessa série, a gente já viu, é que ela muda um pouco as operações que vão ser feitas, o que tem a ver com as novas construções que estão na parte de cima, mas tem uma razão matemática interessante. A gente ainda não viu isso, então isso aqui é um pouco uma promessa, mas existe uma ideia de que você vai pegar o enésimo coeficiente de A de Z para ver quem é a N. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa conta. A gente viu exemplos onde essa conta era possível, a gente também viu alguns exemplos onde essa conta era bastante difícil, mas uma das propostas desse curso, e um dos grandes objetivos dessa construção de combinatória analítica, é que em vez de você dizer quanto vale, você vai dizer quanto isso vale aproximadamente. Então você vai dar um O de alguma coisa, dizendo mais ou menos qual é a ordem de grandeza ou a velocidade de crescimento desses coeficientes AN que dizem quantos objetos a gente tem. Então, o que é bastante interessante, e é uma das razões de ser dessa teoria, é que mesmo que a etapa de calcular o ADN possa ser bastante difícil, a etapa de dizer O de alguma coisa pode ser bastante mais fácil. E, em geral, é muito mais fácil. E uma das formas de você obter essas expressões assintóticas, né? Então, deixa eu escrever aqui, né? São expressões ou estimativas assintóticas,
olhando para a função a dizer. Então, quando a gente tiver na parte de combinatória analítica, na parte analítica dessa combinatória, a gente vai precisar que a dizer seja de fato uma função. Porque a gente vai querer olhar para essa função e calcular essa função. Então, em particular, né, se você quisesse contar permutações, né, deixa eu começar as permutações do início, né, a gente sabe muito bem que se você tem n elementos, você tem n fatorial permutações desses elementos. Não é isso? Então, a série correspondente, se você fizesse uma função geradora normal, seria somatório de n fatorial z a n, que é uma série formal, mas ela não dá para calcular fora do zero, né? Se P de zero é zero, como... Na verdade, P de zero é 1. E P de z é... sei lá, essa série não converge. Mas você pode definir a função geradora exponencial. Vou botar um chapéu aqui só para a gente fazer a diferença. Mais para frente esse chapéu vai desaparecer. Quando você fizer somatório de 0 a infinito, n fatorial z a n sobre n fatorial, os n fatoriais cortam. Isso dá somatório de z a n, n desde 1 até infinito. E isso dá 1 sobre 1 menos z. Que mesmo que tenha algum problema em z igual a 1, não tem nenhum problema em nenhum outro ponto diferente de z igual a 1. Então, em particular, você pode calcular várias coisas sobre essa função. E a partir dessa função é possível obter uma estimativa de quão grande é n fatorial. A gente vai ver mais para frente, né, que a partir dessa expressão, mais um pouco de análise, isso daqui pode dar a fórmula de Stirling. Então, isso é bem interessante, né? Que é uma fórmula bastante famosa, que não é tão difícil de demonstrar, mas pode parecer bastante surpreendente da primeira vez, sai de um método bastante geral de análise dessas funções. Então, isso é uma das primeiras considerações que a gente tem que ter, né? Quando a gente estuda funções geradoras, em algum momento existe uma vontade de calcular essas funções, certo? Então, para vocês pensarem um pouquinho, né? E aqui é mais um exercício de reflexão, quais são as funções geradoras que vocês conhecem, né? Com o AN fácil de calcular, e eu vou botar fácil entre aspas, porque talvez não seja exatamente fácil, você tem que fazer um monte de conta, mas é só fazer um monte de conta. E quais são as funções geradoras conhecidas com um AN difícil? E uma coisa para vocês pensarem é quais são as equações correspondentes. Então, por exemplo, né, a gente viu no caso das árvores que a gente tinha uma equação que é t de z igual a z 1 menos t de z. Isso é uma das equações. E a equação do outro, né, das árvores desordenadas, eu vou só escrever a de z é igual a m7 z vezes m7 de a de z, onde esse m7 é um operador bastante complicado, né? E, enfim, então vou deixar vocês pensarem um pouco. E agora a gente pode ir para a nossa terceira motivação, que tem um pouco de volta, que é a seguinte: as construções que a gente vai fazer são construções com identificadores, né? Com marcadores. Então são construções com marcadores.
Então a gente vai marcar praticamente todo mundo. Só para dar um exemplo, né, a gente pode considerar grafos assim, 1, 2, 3, 4. E a partir do momento que você marca as bolinhas do grafo com 1, 2, 3, 4, isso aqui fica automaticamente diferente de você considerar esse grafo aqui, 1, 3, 4, 2. Tá. Deixa eu botar os números primeiro. 1, 3, 4, 2. Fazer as bolinhas depois. Certo? E esses gráficos são diferentes, principalmente porque no de cima o 1 está ligado no 2 e no de baixo o 1 não está ligado no 2. Então, essa é uma forma muito fácil de ver que esses conjuntos são diferentes. E o que pode ser interessante é que talvez seja bastante fácil de pensar as construções com os marcadores. Muitas vezes é mais fácil você marcar todo mundo e pensar como essa construção acontece. E aí, uma vez que a gente tem escrito uma expressão para isso, né, como sendo A de Z é igual a B de Z vezes C de Z mais D de Z vezes F de A de Z, por exemplo, uma construção super complicada, marcada. Então, vou botar um monte de marcadores aqui. Isso dá uma equação complicada, talvez, para o chapéu, mas dá uma equação. A partir daqui, a gente pode construir o objeto e a classe combinatorial não marcada, original, que seria simplesmente, né, esses objetos aqui. E ela corresponderia, essencialmente, à mesma equação. A de Z é igual a B de Z, C de Z, mais D de Z, F de A de Z. Não é exatamente a mesma equação, porque as funções geradoras, num lado são exponenciais, no outro lado não são exponenciais. O operador F chapéu é diferente do operador F, mas a partir de uma construção, como essas construções são feitas pelos blocos, né, set, sec, que a gente viu, a gente pode simplesmente fazer a mesma construção e depois dizer, na verdade, tira todos os marcadores. E aí a gente obtém a equação de um para o outro. Então, é uma forma muito interessante da gente aprender a contar marcando e não marcando. E dependendo, pode ter um ou outro caso que seja mais fácil.